Bia, você é a favor do divórcio? Eu vou responder de uma maneira que talvez surpreenda você. Não, eu sou contra o divórcio. Mas calma, antes de você pensar que eu defendo o casamento a qualquer custo que eu quero que pessoas permaneçam em relacionamentos infelizes, me escuta até o final. Eu não sou contra o divórcio quando ele é necessário. Eu sou contra usar o divórcio para resolver problemas que o casal ainda não esgotou todas as possibilidades de resolver. Porque, às vezes, o que parece ser eu não amo mais ele, eu não amo mais ela, meu casamento acabou, não tem mais jeito, eu preciso de verdade me separar, não é exatamente o fim do relacionamento que essa pessoa deseja. Pode ser que ela queira apenas o fim de uma determinada maneira de se relacionar, que de fato não está boa e precisa de verdade acabar. E se o casal não consegue perceber essa diferença, pode tomar uma decisão definitiva tentando resolver uma dor que talvez, ou melhor, com certeza poderia ter outro caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá. Primeiro, eu não estou defendendo permanecer a qualquer custo. Quero deixar isso muito claro. Quando existe violência física, sexual, abusos, ameaça, coerção, controle extremo ou qualquer situação que coloque a integridade de alguém em risco, tá? Segurança vem em primeiro. Separação nesses casos pode ser necessária, sim. Divórcio pode ser necessário. O que eu estou questionando é outra coisa. É quando duas pessoas chegam ao divórcio porque estão exaustas, ressentidas, decepcionadas, mas nunca olharam de verdade para o que aconteceu com aquela relação. Nunca fizeram um trabalho sério. Nunca aprenderam a conversar, nunca compreenderam os padrões que os dois construíram, nunca trataram as feridas que levaram para dentro do relacionamento e as que criaram dentro do relacionamento. E, principalmente, nunca descobriram se ainda havia alguma possibilidade real de reconstrução. É desse divórcio que eu sou contra. Bom, segundo, por que o divórcio tem parecido uma solução tão atraente? Simples, porque quando a gente está sofrendo, nós queremos que a dor pare. E isso é absolutamente humano. Aí então nós pensamos, se eu me separar, eu vou ter paz. Se ele sair de casa, eu vou conseguir respirar. Se ela for embora, todos os meus problemas acabam. Se eu terminar esse casamento, finalmente vou ser feliz. É isso que eu ouço. E talvez você realmente precise se separar. Só que antes, tem uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você. O que exatamente você está tentando terminar? É de verdade o casamento ou é a dor que existe dentro dessa relação? Porque são duas coisas diferentes. Você pode sair do casamento, inclusive, levando as mesmas feridas com você. Você pode mudar de casa e continuar carregando as mesmas inseguranças. Pode trocar de parceiro, de parceira e repetir os mesmos erros que teve no relacionamento anterior. Pode reconstruir a vida e continuar se perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Por isso, uma frase que eu considero que é fundamental é: o divórcio resolve a relação jurídica, não necessariamente resolve a história emocional de vocês. Terceiro, muitas vezes o casal que quer terminar a dor, não o amor. Depois de 14 anos trabalhando com relacionamentos, eu vejo isso inúmeras vezes. Os casais chegam dizendo, eu quero terminar,
Mas quando a gente começa a olhar com profundidade para aquela história, nós percebemos que ainda existe amor, existe desejo, existe admiração, existe uma história importante do qual ambos não querem abrir mão, existe vontade de ficar. O problema é que sempre existe ressentimentos, mágoas, frustrações, solidão, falta de diálogo, falta de intimidade, acusações, silêncios, expectativas não atendidas. E depois de tanto sofrimento, cada um começa a acreditar que o problema é o outro. Ele é o problema. Ela é o problema. Mas casamento não é simplesmente uma peça que quebra e você vai e troca. Relacionamentos são sistemas complexos e uma pergunta, tá? É muito mais maduro você perguntar, tá? Não quem é que está errado, mas qual foi o padrão que nós dois construímos para dar errado. Porque casamento não é apenas sobre duas pessoas, é também sobre a dinâmica que foi construída por essas pessoas. Mas, Bia, ouço muito isso. Já tentei de tudo, tá? E essa é também uma pergunta muito importante, porque algumas pessoas realmente tentaram. Elas conversaram, fizeram terapia, mudaram comportamentos, deram tempo, tentaram reconstruir e, por fim, perceberam que não existia mais possibilidade de uma relação saudável. Neste caso, o divórcio pode ser uma decisão, e uma decisão madura. Só que tem um problema. Sempre ouço muita gente dizer, eu já tentei tudo, mas quando eu pergunto exatamente o que você tentou, a resposta é assim: eu conversei, eu expliquei, eu briguei, eu pedi, eu desenhei, eu aguentei, eu dei outras chances. Presta atenção. Isso não significa necessariamente que o casal tenha feito um trabalho de reconstrução. Reconstruir não é simplesmente pedir para o outro mudar, tá? É compreender, é tomar responsabilidade, é aprender novas formas de se comunicar aquilo que é importante para você, é olhar para a própria história e entender as feridas de cada um e reconstruir a confiança. É mudar os comportamentos, sim, mas também é descobrir se ainda existe um caminho que é possível. E isso dá trabalho, e é um trabalho sério. Com relação aos filhos, essa é a parte mais delicada no meu entendimento. Eu não gosto da frase fique pelo amor aos seus filhos. Não. Uma pessoa não deve permanecer numa relação que é destrutiva simplesmente pelos filhos. Crianças, jovens adultos precisam de segurança, de cuidado, de estabilidade, de relações parentais intensos, pode ser mais prejudicial do que uma separação bem conduzida. Então, a pergunta não deveria ser simplesmente meu filho vai sofrer se eu me divorciar, mas meu filho está sofrendo porque nós, os seus pais, estamos juntos ou porque nós estamos em guerra? São situações completamente diferentes. Por isso, quando existe uma família envolvida, uma decisão consciente exige olhar para o sistema inteiro e não apenas para a dor de um dos adultos. E tem um custo. O divórcio tem um custo que ninguém conta. Quando você se divorcia, você não termina apenas uma relação. Você reorganiza a sua vida inteira. A casa, o dinheiro, as rotinas, a família, as amizades, as festas, as férias, os aniversários, o patrimônio. E quando existem filhos, existe uma questão que para mim é fundamental. O relacionamento conjugal pode terminar, mas a relação parental, ela continua. Você deixa de ser marido, deixa de ser esposa,
Mas você continua sendo mãe, você continua sendo pai. E se os conflitos emocionais não forem tratados adequadamente, eles podem atravessar o divórcio e entrar na coparentalidade. O que eu quero dizer? O divórcio pode terminar um casamento sem necessariamente terminar a guerra. Por isso eu digo, não entre em um divórcio imaginando que ele automaticamente vai te trazer paz. A paz também precisa ser construída. E o arrependimento? Existem pessoas que chegam até mim e me dizem, tá, depois do divórcio, que se arrependeram. Mas existe algo muito importante nisso. Esse arrependimento não significa necessariamente que a pessoa deveria ter permanecido. E também não se arrepender não significa automaticamente que a decisão foi tomada da melhor maneira possível. Então, eu prefiro fazer sempre uma pergunta. Eu estou tomando uma definição definitiva em um momento emocionalmente provisório? Verdade, porque a raiva passa. As mágoas podem ser tratadas. A comunicação pode ser aprendida. Os traumas podem e devem ser tratados. Padrões podem se modificar, mas algumas decisões são muito difíceis de se desfazer. Por isso que antes de uma decisão definitiva, vale a pena investigar profundamente aquilo que ainda pode ser transformado. Então, o que eu defendo? Eu defendo uma coisa que é muito simples. Antes de você desistir do seu casamento, descubra se você está desistindo dele ou está desistindo de enfrentar a dor que existe dentro dele. Eu defendo que um casal em crise tenha coragem de parar, olhar, investigar, assumir responsabilidades, buscar ajuda, esgotar as possibilidades. Não para permanecer a qualquer custo, mas para decidir com consciência. Porque tem uma diferença muito grande entre eu quero me divorciar porque não aguento mais e eu compreendi o que aconteceu. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Tentamos reconstruir e mesmo assim concluímos que a separação é o caminho mais saudável. Essa segunda decisão, ela pode dar mais trabalho e até doer mais, mas existe consciência nela. Então, se você está pensando em se divorciar, eu não vou dizer fique, mas eu também não vou dizer vá embora. Eu vou fazer algumas perguntas. Você já esgotou de verdade as alternativas? Já tentou compreender a história por trás do conflito? Você já olhou para a sua própria responsabilidade? Já conseguiu conversar sem acusação? Já procurou ajuda profissional adequada? Já tentou reconstruir a confiança? Ainda existe desejo dos dois de reconstruir? Ou você só está cansado e acredita que o divórcio pode ser a única solução, a única porta de saída? Porque talvez você realmente precise sair, mas precise primeiro descobrir se existe outra porta. E essa descoberta pode mudar a sua vida. Se você está vivendo uma crise no seu relacionamento e não sabe se está diante do fim de uma relação, tá? Procure ajuda. Na minha prática, eu atendo especialmente, mulheres, mas atendo casais também que estão nesse lugar. Ainda existe uma história aqui ou realmente chegou a hora de terminar? Se esse é o seu momento, conheça a minha terapia de casal e a breve e focada. Se você quiser começar esse processo olhando primeiro para si, conheça também o meu livro, Depois do Divórcio, A Rota da Cura. Porque às vezes, antes de decidir se é hora de sair de uma relação, você primeiro precisa descobrir onde você se perdeu dentro dela. E eu quero terminar com essa pergunta.
Se o divórcio não fosse uma possibilidade, amanhã, o que você tentaria fazer de diferente para salvar esse seu relacionamento? Pensa aí. Até!